Meus irmãos, muita paz. A Marilei e eu, nós programamos um diálogo e depois nós chegamos à conclusão que eu falaria um pouco e depois ela falaria. O livro. Esse livro, O Poder das Memórias, ele nasceu de uma necessidade. Muitas vezes nós pensamos que as nossas memórias são apenas um armazém, um arquivo das nossas experiências. Experiências dessa e de outras vidas. É o que nós pensamos. Mas lendo o livro Confissões de Santo Agostinho, ele nos diz diferente. Ele nos fala que a memória é o caminho que existe para nós fortalecermos o reino dos céus em nós. Para nós buscarmos, através das boas memórias, as energias, a força necessária para que o espírito evolua. Somente com a boa memória ou as boas memórias com os amigos, encontramos forças para perdoar os inimigos. Com as boas memórias, lembrando daquilo que as pessoas fazem conosco, nós fortalecemos o sentimento de gratidão. Parece que a memória ou as memórias têm sido esquecidas em relação a essa necessidade do espírito. Precisamos buscar as boas memórias. Precisamos lembrar do bom passado para nós superarmos as dificuldades do presente. Então, essa obra, ela nos ensina como fazer isso. A doutora Marilei pesquisou durante 5 anos vários autores, especialistas da neurociência, da psiquiatria, autores na área da ciência, da filosofia e também da religião. Então, é uma obra inédita em que nós vamos encontrar recursos, forças, através das boas memórias, para podermos superar e transformar as experiências do presente em memórias boas para o futuro. Então, desejamos uma ótima palestra, doutora Marilei, e que ela nos ensine, que nos ajude. Ela vai fazer essa palestra hoje e também na sexta. Aí na sexta a gente pode manter o diálogo para que todos nós presentes possamos aprender com ela como usar, sob a recomendação de Santo Agostinho, já que na Bíblia, por mais de 100 vezes, lembrai-vos, 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 lembrai-vos da Páscoa, recordai-vos, sempre a recomendação dos bons espíritos de Deus a respeito de um passado que não deve ser esquecido. E como diz, ou como se diz, recordar é viver. Então vamos viver as boas lembranças. A grande escritora Louise Hay diz que 100% das nossas enfermidades vêm de aspectos psicológicos, emocionais, vivenciados, mas memórias negativas. Vamos combater as memórias negativas com as memórias positivas, ou seja, quando chega uma recordação boa, logo as trevas das memórias, das experiências negativas se vão. Então, é uma obra interessantíssima. O Poder das Memórias, segundo Santo Agostinho, é um caminho para que nós possamos aprender a encontrar, pela interiorização, forças para a evolução espiritual. E como disse Jesus, o reino dos céus está dentro de vós. Vamos recordar as boas memórias, para que no futuro possamos voltar à grande memória, o DNA espiritual, a memória do paraíso perdido, a memória do amor de Deus que nos fez existir.
Estamos a evoluir para conquistar essa consciência que é a lembrança sagrada do Espírito de que um dia Deus nos criou. Muita paz a todos. Irmãos e irmãs, boa tarde. Quem se lembra quais foram as penúltimas, não as últimas palavras de Jesus na cruz? Senhor, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, pois não sabem o que fazem. A ti entrego o meu espírito. Mas, mulher, eis aí o teu filho. Mas existe uma frase que me marcou bastante quando eu estava estudando a respeito das memórias. Jesus, na cruz, entre dois ladrões. Um falava, salva a ti e a nós também. E o que o outro disse ao meigo nazareno? Isso. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lembra-te. Lembrar é recordar. Mas as lembranças nem sempre são tão fáceis de serem acessadas. E se eu disser para vocês aqui hoje, eu sei o que você fez. Eu vi o que você viu. E até o que só você viu e ninguém mais viu. Eu ouvi o que você ouviu e guardei. Eu estava com você no ventre da sua mãe, quando você ouviu a voz dela e amou pela primeira vez. Eu me lembro da sua infância, quando você andou de bicicleta pela primeira vez e sentiu o vento em seus cabelos, em seu rosto, e se descobriu livre. Mas eu me lembro também do joelho ralado e, como diz a poeta, até do coração partido. Eu sou as suas memórias. Eu defino o que você vai dizer e até o que não vai dizer. E pode ser que as suas reações sejam mais pautadas nas memórias do que nas vontades. Meus irmãos, quando Jesus falou, lembra-te de mim, ou quando Jesus falou, estarei contigo, ou estarás comigo no paraíso, e quando ele falou a respeito do reino dos céus, que é semelhante ao semeador, que é semelhante ao pai de família, que é semelhante ao mercador que troca a pérola por uma pérola maior, ele quis nos trazer memórias dele, as memórias do Cristo. Mas que memórias são essas? Quais são essas memórias? Ele quis construir em nós memórias que ainda não temos. Mas como é isso? Como isso é possível? Vamos lá. Quem se lembra de quando tinha, de alguma ação ou informação, quando tinha 3 anos de idade? Pode levantar a mão. Aos 3. Tem gente que se lembra. Até com 2. Tem gente que se lembra. Mas você sabe andar, falar, usar o talher, não sabe? Isso também é memória. Meus irmãos, a forma como nós guardamos as memórias e a forma como nós as resgatamos diz muito sobre nós. Então, quando eu pergunto se você se lembra de algo aos 3 anos de idade, é porque há estudos científicos que comprovam
que antes dos 2 anos, nós não conseguimos armazenar muitas memórias declarativas, porque a linguagem também não está muito desenvolvida. Mas nós guardamos memórias não declarativas. Eu explico. Não vou me aprofundar exatamente nisso, mas eu quero que vocês me acompanhem. Nós temos 2 tipos, basicamente os autores como Guyton, Kandel, Lente e Beer, eles organizam as nossas memórias em 2 grupos. Quem aqui é da área da saúde? 2 grupos, memórias declarativas e as não declarativas. Repita isso aí, declarativas e não declarativas. Ok. As declarativas são aquelas que eu estou usando aqui agora. Eu estou me lembrando de informações que eu li, que eu escrevi, ou que eu falei, não é? São as memórias de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, certo? Quem aprendeu a tabuada aqui decorando? Conjugação de verbo. Funciona? Funciona. Repetição funciona. Funciona. Vamos lá. O número de telefone, isso é a declarativa. Meus irmãos, a não declarativa é a principal que fica cravada no espírito e no perispírito. Vou explicar por quê. Como é que nós guardamos informações de uma encarnação para outra? Nós sabemos que guardamos, certo? Agora, como? Prestem atenção. A memória não declarativa, vou resumir, é aquela que você aprende por repetição. Vou usar o exemplo da bicicleta. Se você andou de bicicleta aos 4 anos de idade, hoje, aos 40, mesmo que você não tenha nunca mais andado, se você sentar numa bicicleta, você vai pedalar, certo? Então, você aprendeu. Mas é a memória declarativa ou não declarativa? Não declarativa. Você não precisa declarar de manhã que você vai falar assim, agora eu vou colocar a pasta de dente na escova e vou fazer movimentos. Não precisa disso. Você simplesmente pega e escova os dentes, não é isso? Por que é essa, principalmente a declarativa de informações também fica, porque quanto mais você ler, mais memória cognitiva você tem. Então, a não declarativa é aquela que você colocou em prática. É aquela que você exercitou e que você repetiu e melhorou durante muito tempo até que você aprendeu e começa a fazer no automático. Até aí, tudo bem? Então, isso significa que, se eu leio sobre gentileza, falo sobre gentileza, e até posto mensagens sobre gentileza nas redes sociais, mas se eu não sou gentil, isso vai ficar no meu espírito? Entendem a diferença? Então, a evolução, ela depende muito daquilo que você sabe, daquilo que você faz, mas principalmente daquilo que você é. Então, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele usa o eu sou. Então, ele é. Então, quais seriam os passos para a nossa evolução concreta, então? Nós precisamos saber, ou seja, precisamos ler, precisamos estudar, precisamos entender, compreender. E o passo seguinte? Colocar em prática. Até o ponto dessa evolução se tornar automática. E a gente começa a observar isso de uma maneira interessante. Emílio tem uma coisa que me cativou, desde quando eu o conheci. Vou falar de você agora. Em qualquer momento do dia, vocês podem encontrá-lo em qualquer lugar. Ele vai estar com essa carinha aí, esse sorriso assim, ó. Já perceberam isso? De vez em quando alguém encontra com ele, mas você parece que está com essa cara feliz, você está sempre com esse meio sorriso. Aí. Sabe o que é isso? Aí um dia eu perguntei para ele. Ele respondeu, é que eu estou sempre me lembrando de alguma coisa boa. Estou sempre me lembrando de alguma coisa boa.
Isso significa, então, que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós estamos com o controle remoto nas mãos. E com o controle remoto da vida nas mãos, você pode escolher entre memórias ruins e memórias boas. Então, por que você escolhe a ruim? Eu posso escolher as boas. Ah, doutora, mas é importante a gente lembrar do passado negativo para não errar novamente. Ok. Lembre-se do fato, mas não fique trazendo essas informações o tempo todo. Ah, doutora, mas a gente não pode esconder o passado, porque ele pode voltar e eclodir em forma de gatilhos, e isso vai atrapalhar a nossa vida. Ok, faça terapia. Tudo bem. Mas, se você andou de bicicleta e sentiu o vento no rosto e feliz pela liberdade, mas se enquanto aprendia, você caiu algumas vezes e ralou o joelho ou o cotovelo, você prefere se lembrar da dor do cotovelo ou do joelho do que o vento no rosto? Para que isso? Então, eu dou aula no curso de medicina e trabalho com essa disciplina, está ligada à neurociência. Na verdade, ela tem um nome que chama percepção, consciência e emoção. Então, nós trabalhamos a percepção, a consciência, a emoção, com base na neurociência. E trabalhando esses conteúdos, neurociência é um terreno pouco aprofundado. Há muitos livros escritos, quem é da saúde sabe, há muitos livros escritos, mas parece que é mais fácil estudar o sistema imunológico, o sistema muscular, né, até o digestório, do que o neurológico. Mas ele é um dos mais divertidos de se estudar, porque é o conhecimento da mente. Então, tirem esse medo. Então, eu precisava traduzir um pouco essa linguagem mais complexa para o cotidiano dos meus alunos do terceiro período. Então, reunindo esse material, eu percebi que o Evangelho de Jesus está todo conectado com a neurociência. O tempo todo, Jesus mexe com a nossa consciência. E foi aí que eu organizei o livro. Mas estudos recentes têm demonstrado que a consciência sobrevive após a morte. O como ainda estão estudando, aguardem. Como ela, dali daquela consciência, ela busca um outro corpo. A literatura espírita toda já explica como é o perispírito, a conexão, né, do fluido cósmico universal, já explica. Agora, a ciência ainda está no caminho. E o bom da doutrina espírita é isso. É que é uma fé raciocinada. Quer compreender os fenômenos. Então, meus irmãos, os meus alunos me perguntam, doutora, como é que eu posso ter uma memória brilhante, que eu consiga me lembrar de tudo, que eu possa ler uma vez só e já conseguir sair bem nas provas? Aí eu pergunto para eles, como é que você organiza a sua bolsa, sua mochila, suas gavetas? Os meninos conseguem sair de casa com uma carteira no bolso e um celular e tudo bem, não é verdade? E as meninas? Né? Estão sempre preparadas para tudo. Então, a forma como você organiza a sua vida, suas coisas, é a forma como você organiza as suas memórias. Se, na hora de pegar uma camiseta na gaveta, se você tira de qualquer maneira, ou se você coloca várias coisas ao mesmo tempo, quando você precisar daquele objeto, fechando os olhos, você consegue pegá-lo imediatamente? Tem gente que diz assim, mas eu sou desorganizado, mas eu me acho na minha bagunça. Mas some a conta de luz para ver. Liga para Deus e o mundo. Cadê a conta de luz? Onde estava? Estava bem aqui. Não tem gente assim? Então, como ter uma boa memória e ser feliz com essa boa memória e evoluir de forma mais rápida? É organizando as suas memórias. Como? Cada coisa deve ter o seu lugar. Então, se
você mistura nas suas memórias boas muitas memórias ruins, é o mesmo que você ter uma vasilha limpa e várias vasilhas sujas na mesma gaveta. Uma não vai sujar a outra? Então, meus queridos, organizar as nossas coisas, organizar as nossas memórias, é ser feliz no caminho. É parar um pouco para organizar essas ideias. E o que seria organizar essas ideias? Quando você se lembrar de alguma situação, ressignifique essas memórias. Se dentro das suas memórias emocionais de alegria, de satisfação, você colocar muitas memórias de raiva, de mágoa, de rancor, são essas memórias ruins que vão ser o seu arcabouço no momento de tomar decisões. Então, substitua a raiva, a mágoa, aquele rancor, por memórias de agradecimento, de compreensão de que você fez o máximo que pôde nas circunstâncias que tinha, com a maturidade que tinha. Se alguém te magoou ou te criticou na infância, agradeça e diga: aquela criança fez o máximo que pôde, com a maturidade que tinha, nas circunstâncias que estava. Recentemente, preparando os meus alunos para a apresentação de TCC, uma falou assim: eu não consigo falar em público, eu travo. Eu perguntei: quem foi que criticou na 4ª série quando você leu a sua redação? Os colegas que riram de um erro? Foi um professor? Quem foi? Aí, na hora, ela caiu aos prantos. A professora que riu da minha redação porque eu errei. Falei: vá lá, volte lá. Agradeça pela experiência e diga àquela criança: ela foi corajosa em ler a redação em público. Agradeça pela experiência, perdoe e deixe aquela memória lá. Lembre-se apenas de que você foi corajosa por ler a redação em público, porque muitos nem leram, e você escreveu. Então, meus irmãos, muitas vezes, memórias até financeiras, pessoas que às vezes não prosperam, porque traz de forma equivocada a interpretação do Cristo quando diz que o rico não entra no reino dos céus. Então, às vezes, o que Jesus quis dizer é que aquela pessoa que coloca toda a sua vida, toda a sua alma apenas no material, a chance dele sofrer é maior. E ele não ascende. Então, com isso, cada vez que o dinheiro entra, que a pessoa começa a prosperar, ela dá um jeito de gastar logo, fala: não não posso ter dinheiro em mãos porque é pecado. O dinheiro é sujo. E muitas vezes os pais falam para os filhos: ó, tá vendo? Aquele fulano lá é rico. Ah, ali deve ter alguma corrupção, algum erro. E vai falando para o filho que ser próspero é feio, é errado, é pecaminoso. E aí aquela criança cresce e aquele adolescente, aquele adulto, ele não consegue prosperar. E muitas vezes eu escuto os pais, às vezes, dizendo para as crianças: esse menino aí não vai dar para nada, puxou não sei quem. Pare com isso. Sempre profetize bênçãos e palavras positivas e otimistas para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais, para as pessoas no geral. Porque as palavras têm poder. Pensamento, palavra, ação é a sequência. Então, se de alguma forma nós chegamos até uma certa idade com uma memória mais ou menos flexível, é porque nós organizamos as nossas memórias e colocamos mais memórias boas. Não é ser o otimista ingênuo de dizer vai dar tudo certo. Não, é aquela pessoa que sabe que vai ter que vivenciar o processo. E quando nós chegarmos a uma certa idade, com a ameaça do Alzheimer, né, que tanto tem ameaçado as memórias, nós não vamos querer esquecer nada. Porque
nós sabemos que tudo aquilo que aconteceu conosco, todas as nossas lembranças, são memórias para o nosso aprendizado. E temos que agradecer. Porque tudo aquilo que nós passamos nessa trajetória, nesses momentos, tudo isso é bioquímica. Tudo isso faz parte de nós. Mas se em algum momento alguém duvidar da nossa essência divina, nós nos lembraremos de Jesus. Quando ele disse, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Jesus massageou o nosso ego, sim. Melhorou a nossa autoestima e muito. Porque ele sabia, porque ele veio de lá, de um lugar muito melhor. E esse lugar muito melhor é criado na nossa memória, não como uma inverdade, mas como uma certeza. Porque a fé nasce da certeza de que há algo muito maior cuidando de nós, algo muito maior nos protegendo. E a parte interessante desse livro é que ele explica esses circuitos neurais, e quando eu coloco aqui as minhas memórias, eu abro espaço para você também começar a escrever as suas memórias. E ao final do livro, você terá escrito seu próprio livro, como fez ali a minha sogra, que quando tinha 40 anos passou por um câncer de mama, e eu falei para ela, Dona Genuci, escreva um livro sobre as suas memórias, porque ela sempre tinha um jargão, a vida é linda e maravilhosa. E eu perguntei para ela, como que a senhora passou por tantas dificuldades na vida, por tantos desafios, e sempre dizia, a vida é linda e maravilhosa. Então, ela começou a escrever, escreveu sobre a infância dela, a adolescência, a vida adulta, e foi escrevendo. E quando ela terminou de escrever o livro, isso enquanto ela fazia quimioterapia, quando ela terminou de escrever o livro, ela fez o último exame e não tinha mais nem câncer de mama, nem metástase, nada. Então, escrever cura, até arrepio, escrever cura, meus irmãos, cura. Então, a partir de hoje, vamos reescrever as nossas memórias com foco na luz, no amor, no reino dos céus, naquilo que Jesus nos trouxe. Muita paz, que Jesus abençoe a cada um aqui presente. Obrigada. Gente, eu vou autografar o livro no final lá na livraria, tá bom?